falamos sobre o surgimento de outros surtos mortais de coronavírus como o SARS e o MERS. Como conseguimos controlá-los? Paramos o MERS devido ao seu relativamente baixo número básico de reprodução, abreviado com um R maiúsculo e um zero em subscrito, chamado R0. A razão de ser chamado número de reprodução é porque o conceito deriva do estudo do crescimento da população humana, como o número de filhas que cada mulher tinha em média. Mas na doença infecciosa, representa o número de pessoas a quem um único indivíduo infectado poderá passar a doença em uma população susceptível. Portanto, R0 é uma medida de quão contagioso é um novo patógeno. Para o coronavírus MERS, o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, o R0 era apenas 1. Portanto, cada paciente de MERS tendia a transmitir a doença a apenas uma pessoa. Podemos imaginar como é muito mais fácil controlar uma doença assim, comparada com um vírus com o potencial de se espalhar exponencialmente. No caso de um vírus como os coronavírus, da SARS e da Covid-19, com um R0 de 2, por exemplo, a não ser que seja controlado, uma pessoa infectada pode originar 2, depois 4, depois 8 e assim por diante. O coronavírus que causa a Covid-19 pode de fato ser capaz de se ligar a receptores no tracto respiratório humano melhor que os coronavírus que causam a SARS e também replicar-se melhor nas vias aéreas superiores do que a SARS. Mas a razão primária pela qual houve mais casos de Covid-19 no primeiro mês após ter sido descoberto do que a SARS causou no total tem menos a ver com quão contagioso é e mais com quando é contagioso. As 3 características dos micróbios que têm maior probabilidade de causar pandemias são novidade, ou seja, ser um novo patógeno, de modo que não haja imunidade prévia. Contágio respiratório, como a pneumonia, que é a 4ª maior causa de morte de humanos mesmo sem pandemias. E a 3ª característica para um potencial pandêmico, transmissão antes do início dos sintomas. As últimas 4 pandemias de doenças respiratórias foram causadas por novos vírus da influenza, com origem nos vírus da gripe aviária e suína, cada um dos quais encaixam em todos esses 3 critérios. A SARS, no entanto, não foi considerada uma pandemia, apesar de se espalhar para 29 países e regiões. Por qual razão a Organização Mundial de Saúde considerou a SARS apenas uma emergência de saúde pública de preocupação internacional e como fomos capazes de pará-la em apenas alguns meses com apenas cerca de 8.000 casos e 800 mortes? Era um vírus novo e se espalhava por partículas respiratórias, mas a SARS não tinha a 3ª característica necessária, contágio significativo antes do aparecimento dos sintomas. Para a SARS, o período médio de incubação, que é o tempo entre ficar infectado sem saber após ser exposto ao vírus, e os primeiros sintomas era cerca de 5 dias, semelhante à Covid-19. No entanto, demorava mais 6 a 11 dias para as cargas virais de SARS atingirem uma quantidade máxima nas secreções do trato respiratório superior, causando tosses e espirros, que poderiam infectar de uma pessoa para outra. Mesmo depois de ficarem doentes, os pacientes com SARS não eram muito infecciosos nos primeiros 5 dias da doença. Visto que as cargas virais atingiam o pico 10 dias depois dos sintomas, após as pessoas saberem que estavam infectadas, podemos ver como a transmissão humano para humano podia ser parada se os pacientes pudessem ser isolados nos primeiros dias após o início dos sintomas. E foi exatamente isso que aconteceu. Um esforço massivo internacional encabeçado pela OMS foi capaz de identificar todos os casos a partir dos seus sintomas, isolar os pacientes e examinar todos os seus contatos. Foi assim também que fomos capazes de efetivamente erradicar a varíola de todo o planeta, com uma vacina da mesma forma. A varíola também só era contagiosa depois de se saber que se estava infectado. Rastreios de febre em aeroportos ajudaram a parar a disseminação global de SARS. As pessoas só ficavam contagiosas depois dos sintomas começarem e 100% dos pacientes de SARS desenvolviam febre. De certa forma, a SARS é uma doença projetada para ser detida. Com a MERS, 98% dos pacientes ficavam com febre.
No entanto, no caso do Covid-19, até 36%, mais de 1 em cada 3, não apresentam febre no início dos sintomas. E o que é mais sério, os pacientes podem ser contagiosos durante o período de incubação, sem qualquer sintoma. Na verdade, a carga viral num paciente de Covid-19 assintomático é semelhante à dos pacientes sintomáticos. Até 15 milhões de cópias virais em cada 1/4 de colher de chá de muco. A mesma quantidade de vírus no muco sintomático de alguém que acabou de ficar com sintomas, comparado ao muco assintomático, expelindo a mesma quantidade de vírus antes de se sentir doente. Com a Covid-19 pode se sentir bem sem qualquer sintoma, mas na realidade ter e espalhar a doença antes da primeira tosse, antes de uma febre ou de qualquer sintoma. É a mesma coisa com a influenza. É assim que novos vírus da influenza também podem desencadear pandemias. Tal como a influenza, podemos potencialmente espalhar Covid-19 antes de sabermos que a temos, quando nos sentimos bem. Isso sim, é uma doença difícil de parar. Para abrandar o contágio desse tipo de doença, em que não sabemos quem é infeccioso e quem não é, temos que tentar isolar todo mundo. É aí que as medidas de distanciamento social são necessárias.